Paz do Senhor, amados. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Amém? Somente esses 6 versículos. Jesus, nesse momento, ele está fazendo uma analogia. Ele está fazendo uma analogia de algo natural, que é a videira e as varas, sendo ele, Jesus Cristo, a videira, e nós, discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, cristãos, somos as varas que são dependentes dessa videira. Então é uma analogia natural que Jesus está propondo nesse momento. No versículo 1 a gente descobre que ele é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. No versículo 5 a gente descobre que nós somos as varas dessa videira. No versículo 2 a gente já tem um contato com uma palavra que pode parecer até dura, porque Jesus ele fala que a vara que não dá fruto é tirada. A vara que não fornece o fruto, a videira, o lavrador tira da videira. Isso pode parecer um pouco cruel, um pouco pesado, um pouco duro, mas realmente não é. Realmente não é uma coisa dura e difícil de entender. Porque, veja, nós somos as varas e nós estamos em Jesus Cristo, que é a videira. E nós precisamos dar frutos. Nós damos frutos. Mas que frutos são esses? Se nós formos em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver que existem frutos que provêm do Espírito. Existem as obras da carne e existem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são dos mais variados: paz, longanimidade, amor. E nos versículos 24 e 25 a gente vê, primeiro no versículo 24, Paulo diz aos Gálatas que é necessário que nós crucifiquemos nossa carne. É necessário que nós abdiquemos dos nossos desejos, das nossas vontades, crucificando a carne. No versículo 25, a gente vê que para sermos do Espírito, é necessário andarmos no Espírito. E somente desta forma, somente andando no Espírito e sendo do Espírito e negando a carne, ou seja, crucificando a carne, nós podemos dar frutos do Espírito. Somente vivendo no Espírito é possível que nós demos frutos do Espírito. Pensando desta forma, nós somos alimentados pela videira, João 15 nós lemos, nós somos alimentados pela videira. Porque se Jesus é a videira e nós somos as varas, a seiva que vai da videira para a vara, ou seja, de Jesus para nós, nos alimenta, nos fortalece, nos dá força. E essa alimentação é espiritual. Nós estamos em Jesus Cristo, nós somos as varas na videira que é Jesus Cristo e nós recebemos um alimento espiritual. Nós recebemos força espiritual para, primeiro, versículo 24 de Gálatas 5, negar a carne, crucificar a carne, matar as nossas vontades, os nossos desejos, porque é difícil, não é fácil você negar a carne, não é fácil você dizer não para uma coisa que seu corpo pede, para uma coisa que vai dar um produto da carne, um fruto da carne, não é fácil, mas nós recebemos um alimento espiritual da videira, ou seja, de Jesus Cristo, para que nós venhamos a negar a carne, para que nós venhamos a dizer não. E dessa forma nós recebemos o alimento para andar em espírito. Ou seja, Jesus nos alimenta para que nós tenhamos força espiritual para caminhar no espírito. Caminhando no espírito, nós vivemos em espírito e nós damos frutos no espírito.
há uma corrente de coisas, então. Primeiro, Jesus nos alimenta. Ele sendo a videira e nós sendo varas, ele nos alimenta, nos dá força, força espiritual. Com esta força espiritual, nós somos capazes de, primeiro, crucificar a carne, negar a carne. Segundo, nós temos condições de caminhar segundo os mandamentos, os preceitos de Deus. Caminhar segundo o Espírito. E caminhando segundo o Espírito, vivemos segundo o Espírito. E vivendo segundo o Espírito, damos frutos do Espírito. É interessante porque nós precisamos andar no Espírito para vivermos no Espírito e para dar frutos do Espírito. Porque, veja, os frutos do Espírito não são uma atitude que você faz uma vez ou outra. Não é porque você foi justo em um momento que você tem esse fruto. Não é porque você foi amoroso em um momento que você tem esse fruto. Esse fruto, ele surge de uma conduta. Esse fruto, ele surge de você caminhar segundo o Espírito. Porque caminhando segundo o Espírito e caminhando segundo o Espírito, nós passamos a viver segundo o Espírito. E dessa vida que é espiritual, que é dedicada à vontade de Deus, surgem os frutos espirituais. Então é necessária uma conduta, é necessário um tempo de dedicação no Espírito para que os frutos do Espírito venham a florescer. E nós só somos capacitados para fazer isso porque estamos em Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, onde nós lemos, Jesus ele vai dizer que sem Ele nada nós poderíamos fazer, no versículo 5. Sem Ele, sem eu, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Nós dependemos desta nutrição espiritual que vem da videira para a vara, para que nós possamos dar fruto do Espírito. Porque, como eu disse, não é fácil negar a carne e não é fácil fazer a vontade de Deus muitas das vezes. Mas nós somos capacitados porque estamos em Cristo. Porque Jesus Cristo nos dá força para que nós possamos fazer a vontade de Deus, fazer o caminhar no Espírito, viver no Espírito e, portanto, dar frutos no Espírito. Jesus nos alimenta espiritualmente para que nós possamos fazer o espiritual. Então, pensando desta forma, não é cruel tirar alguém que não pratica da espiritualidade. Porque, veja, a vara está na videira. E a videira alimenta a vara, de forma que a vara consegue praticar as coisas espirituais, para viver as coisas espirituais, para dar frutos espirituais. E tudo isso só é possível porque a videira alimenta a vara, porque a videira nutre a vara. Mas uma vara que é alimentada pela videira e não nega a carne, uma vara que é alimentada pela videira e não segue o Espírito, ela está sendo alimentada e não está dando resultados. E não vai dar resultados, porque os frutos eles demandam um tempo para surgir. Os frutos eles demandam uma conduta cristã para surgirem. E se uma vara está recebendo esta nutrição espiritual e não está fazendo nada dela, ora, me parece lógico tirar esta vara, porque esta vara está jogando fora um esforço que Jesus está fazendo em mim, em você, e está fazendo na pessoa, e ela está recebendo esta nutrição, recebendo esse esforço e não está fazendo nada com ela. Eu não estou dizendo que você que comete um erro, comete um deslize, que luta para negar a carne, que luta para viver segundo o Espírito e comete um deslize, um pequeno deslize e acaba fazendo um desejo da carne, não estou dizendo que Deus vai arrancar você da videira. Mas eu estou sim dizendo para a pessoa que já desistiu de fazer a vontade de Deus, já desistiu de seguir o caminho espiritual e nunca nega a carne, essa pessoa sim, com certeza vai ser tirada, vai ser arrancada da videira pelo lavrador, que é Deus. Mas para a pessoa que batalha em negar a carne, que batalha para seguir o caminho espiritual, para um dia dar frutos espirituais, esta pessoa não será arrancada da videira, porque ela está sendo alimentada pela videira, que é Jesus, e está batalhando para negar a carne. Ninguém é perfeito. A única pessoa, o único ser humano que passou por essa terra e foi perfeito foi Jesus Cristo. Todos os outros pecaram, pecam e pecarão. Todos os outros ou pecaram, ou pecam, ou pecarão, ou os três.
Então, Deus ele não vai arrancar você porque você pecou, mas Deus ele vai arrancar você por você não praticar da conduta cristã, por você nem tentar praticar da conduta cristã. Quando a Bíblia diz sobre nascer de novo, isso é literal no mundo espiritual. Nós deixamos de ser a velha criatura para ser a nova. E Jesus nos dá força para deixarmos de fazer o que a velha criatura fazia. E muitas das vezes, eu diria que na maioria das vezes não é um estalar de dedos. Não é uma coisa que muda da noite para o dia. É um processo, é gradual, é contínuo. Demanda um tempo você ser transformado como ser humano. Demanda um tempo. Mas, enquanto você estiver batalhando para negar a sua carne e para aceitar a vontade do Espírito, você continuará recebendo este alimento espiritual. Portanto, não desista de batalhar contra a carne. Não desista de fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos e preceitos de Deus para ter uma vida espiritual, para dar frutos espirituais. Não desista, porque Jesus está te alimentando espiritualmente. E sabe, é literalmente desta forma. Sem Jesus, nós não seríamos nada. Sem Jesus, nós não conseguiríamos fazer isso. Nós dependemos dele para seguir uma vida espiritual, para praticar da espiritualidade e para que ele, Jesus Cristo, venha nos usar para algo acontecer, para darmos frutos do Espírito. Dependemos de Jesus, somos nutridos por ele. Se nós formos arrancados da videira, não adianta, nós não conseguimos dar os frutos. Nós dependemos de Jesus Cristo. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. No Cristianismo Puro e Simples, o Lewis ele fala uma coisa que é bem verdade. As pessoas elas usam as palavras sem saber o real significado. Elas usam as palavras de uma forma genérica. Cristão se transformou em uma palavra sinônimo a alguém bom. Cristão se transformou em um sinônimo a alguém honesto. Cristão se transformou em um sinônimo para alguém justo. Mas, é claro, um cristão ele vai ser uma pessoa justa, um cristão ele vai ser uma pessoa honesta, um cristão ele vai ser uma pessoa boa. Mas, por definição, um cristão é um seguidor de Cristo. É aquele que aceita e pratica da doutrina de Cristo. E parte da doutrina de Cristo é depender de Jesus, como nós vimos em João 15, porque nós somos as varas, ele é a videira, e nós dependemos dele. Então é parte da conduta cristã depender de Jesus Cristo. É parte da conduta cristã negar a carne, como nós vimos em Gálatas 5:24. E é necessário de nós, da nossa parte, praticarmos do espiritual, vivermos o espiritual, andarmos no espiritual, para que nós venhamos a dar frutos espirituais, como nós vimos em Gálatas 5 também. É necessário que nós abdiquemos o nosso eu da nossa vontade e pratiquemos do espírito. Isso é ser cristão. As demais coisas, as demais virtudes, elas surgem, elas emergem nesse caráter cristão. Mas não use a palavra cristão para falar que uma pessoa é boa. Não. Uma pessoa cristã, quando ela entende a doutrina de Cristo e pratica a doutrina de Cristo. Se ela só entende e não pratica, não é cristã. Ela é uma má cristã, uma cristã não praticante, que é uma palavra bem comum que hoje em dia usam. Você não é cristão por completo, então. É necessário você saber a doutrina e praticar dela. E ele aborda muito bem esse tema no livro dele. Mas voltando para João 15, nós vemos então que no versículo 2 não é uma injustiça que Jesus está fazendo. Na verdade é bastante ilógico. Se uma vara não quer dar frutos e ela está recebendo a seiva da videira, ela deve ser tirada. Ela está ali gastando a energia da videira e não está dando fruto, não está fazendo nada com aquilo. Me parece lógico ela ser tirada. Mas repito, é para a pessoa que já abdicou de caminhar segundo o Espírito e desistiu de crucificar a carne. Continue batalhando para crucificar a carne e caminhar no Espírito, porque há um alimento espiritual de Jesus para a sua vida. E é por meio dele que você e eu conseguimos fazer isso. É por meio dele que você e eu conseguimos negar a carne. É por meio dele que você e eu conseguimos fazer emergir os frutos do Espírito. Ainda em João 15, no versículo 2, nós vemos que a vara que não dá fruto, o lavrador atira.
Mas a vara que dá fruto, o lavrador limpa ela para que ela venha a dar mais frutos. E esse é o caso das pessoas que lutam, das pessoas que batalham para negar a carne todos os dias, porque isso é uma luta constante, é uma luta diária. Para as pessoas que seguem o Espírito, que fazem a vontade de Deus diariamente, Deus nos limpa para que nós venhamos a cada vez dar mais frutos. E é interessante porque, como eu disse no início, Jesus ele escolhe uma analogia natural. E normalmente as coisas naturais elas são graduais. Não é da noite para o dia que muda tudo. Mas há uma constante transformação, uma constante trabalhar de Deus na nossa vida. Como na natureza há um constante crescimento da vara, um constante crescimento do fruto espiritual. É algo constante, não é algo mágico, não é da noite para o dia, é um trabalhar. Exige-se então um esforço. Deus trabalha em nós, nos limpando. E como isso é feito? No versículo seguinte, no versículo 3 de João 15, nós vemos que é por meio da palavra. É a palavra que nos faz limpos. É a palavra que nos limpa para que nós sejamos capacitados a dar mais frutos espirituais. É interessante porque ler a Bíblia, que é a palavra, quando nós vemos a palavra nos limpa, é a Bíblia, a palavra de Deus que nos limpa, é um processo constante, é um processo gradual. Você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando você termina, você volta e lê de novo, porque é um constante trabalhar de Deus. E quanto mais você permitir esse trabalhar de Deus na sua vida por meio da palavra, mais frutos espirituais você vai dar. E não existe um número canônico de vezes que você tem que ler a Bíblia para não precisar ler mais. Isso não existe. A Bíblia se lê constantemente, diariamente, porque é um processo gradual. Essa limpeza de Deus em nós é gradual, é diária, é de minuto a minuto. Toda vez que você lê a palavra, ela se renova, ela te transforma. É Deus te limpando para que você dê mais e mais frutos do Espírito. Então existe um trabalhar constante na minha e na sua vida. Existe um trabalhar gradual na minha e na sua vida. Não adianta você querer da noite para o dia mudar completamente. Isso não acontece. Você pode sim tomar uma decisão de uma noite para o dia para querer mudar tudo, mas há um processo que você vai passar para poder começar a dar os frutos espirituais. E é Deus trabalhando, é Jesus te nutrindo para que você venha a dar esses frutos espirituais. E é interessante como no próprio versículo 5 nós vemos o quanto o ser humano é dependente de Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, sem Cristo nós não podemos fazer nada. E somos dependentes dele para darmos os frutos. Mas é interessante vermos também que exige-se uma vontade nossa para que os frutos venham a surgir. Deus não vai te obrigar a dar os frutos. Tanto é que se você não quiser dar os frutos, ele vai te tirar, ele vai te arrancar da videira. Mas quando você recebe essa nutrição de Cristo e permite a transformação, e permite que Jesus Cristo trabalhe em você, gradualmente você vai dando frutos maiores, melhores, uma maior variedade de frutos do Espírito. Portanto, existe uma ideia na nossa sociedade de hoje de que nós somos perfeitamente independentes, nós somos bons por sermos independentes. Mas eu queria te lembrar que nem eu nem você somos independentes de Cristo. Aqueles que estão independentes de Cristo são as varas que foram arrancadas da videira. Nós somos sim dependentes da videira. Nós somos sim dependentes de Cristo. Estamos em Cristo e por meio dele, porque ele nos alimenta, porque ele nos capacita, nós podemos dar frutos. Isso é interessante a gente ver porque é Jesus trabalhando em nós para que nós possamos fazer as coisas boas. Volto a citar Agostinho no seu livro Confissões, onde ele fala que se existe uma verdade, ela não veio de você, ela veio de Deus. Se você diz uma mentira, com certeza essa mentira veio de você. Mas se você pratica uma coisa boa, se você pratica uma verdade, essa verdade vem de Deus para você. Então não tem por que você se orgulhar, porque você ser uma pessoa extremamente independente, porque você não é. Você é dependente de Cristo.
Dependa dele para os seus frutos aumentarem, dependa dele para os seus frutos ficarem mais saborosos e mais variados. Faça o espiritual. Crucifique a carne e se alimente da videira verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.